reitero as boas-vindas à Academia Virtual de Combate e, em especial, ao evento Teoria de Segurança Pessoal durante Manifestações Públicas. A título de apresentação, meu nome é Vitor Matoso, eu sou professor de combate, graduação preta, segundo grau, e aluno direto do grande mestre Paulo Buquerque. O grande mestre Paulo Buquerque fundou o combate em 1998 e, desde então, o combate está presente nas mais destacadas unidades de segurança pública e privada, das quais eu gostaria de ressaltar a Polícia Federal, através da Delegacia Especializada em Policiamento Marítimo no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro, através do 1º Batalhão de Forças Especiais, a Marinha do Brasil, através da Escola Naval, Colégio Naval, Curso de Guerra Anfíbia, Curso de Segurança em Embaixadas, entre outros. A Força Aérea Brasileira, através do Batalhão de Infantaria Especial da Base Aérea do Galeão. A ONU, Organizações das Nações Unidas, através do 3º Contingente de Fuzileiros Navais da MINUSTAH, operação no Haiti. A Coordenadoria Militar da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Aqueles que tiverem interesse em ver o currículo detalhado podem acessar o link que está indicado na tela, mas eu também, para facilitar, estou colocando aqui na caixa de texto. Senhoras e senhores, esse é o primeiro evento da Academia Virtual de Combate, e é com muita satisfação que eu passo a palavra ao grande mestre Paulo Buquerque. Mestre Paulo, está com você. Boa noite, tá dando para ouvir aí, não? Está dando som? Ótimo. Olha só, primeiro que agradecer ao Matoso aí, porque conhecendo esse currículo desse Paulo Albuquerque, eu queria até treinar com ele. Eu achei esse cara, currículo, eu fiquei impressionado com esse currículo, muito bom. Olha só, o objetivo dessa palestra, ou curso, né, de hoje, é a gente aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo de manifestações, que a gente não sabe o que vai acontecer depois de domingo, e eu passar um pouco da parte bem simples de segurança para vocês, que vocês possam manifestar, quem tiver interesse em ir nas manifestações, da forma correta, sem arriscar o teu pescoço, sem arriscar o pescoço da família. Tá? Eu vou falar um pouco desse conceito de manifestações. Algumas pessoas falam que é golpismo, outros falam que é inútil, outros falam isso. Olha só, vocês têm que desconsiderar tudo isso quando você decide ir para uma manifestação. Porque eu tive na manifestação de diretas, tá? Isso é bom, acho que de qualquer lado o Brasil vai reconhecer isso. Tivemos na manifestação também no impeachment do Collor. Então, nenhum dos dois casos foi golpismo, nenhum dos dois casos foi ruim para o país, e dessa forma essa também não vai ser. Só que acontece que o Brasil foi dividido em dois nas eleições, mostrou que estava dividido entre um pessoal que recebeu agrado de um lado e outro que se ferrou de outro lado. Então, existe uma química que ela tende a ser, como é que fala? Não, mas eu ia falar Treninoxidil, que me lembra, TNT, vai explodir. Então, não é uma manifestação assim, que a gente pode chegar e dizer que é como uma manifestação de passeata gay, tranquila, divertido, ou carnaval. É uma coisa que pode dar problemas. Tá? Falando em português, pode dar merda. Mas eu diria que não é o ideal você ficar em casa e impedir que as coisas não aconteçam. Então, olha só. Primeiro, as manifestações são absolutamente legítimas. Não tem nada de ilegal nisso. Você não vai apanhar da polícia porque você está fazendo manifestação. Se não é uma manifestação do tipo um protesto sem sentido, não. Tem algum sentido. Tem pessoas que vão ficar felizes se o Brasil mudar, outras não vão ficar, né, naturalmente. E ela é legítima enquanto a gente vive num Estado democrático de direito. Talvez, se a gente não fizer essas manifestações, a gente não continue no Estado democrático de direito. É muito importante vocês lembrarem disso. É importante ter a capacidade de reclamar, exercer seu direito, mas sem risco. A ideia dessa palestra hoje, ela independe de direita, esquerda, centro, azul, vermelho, amarelo, preto, abóbora. É uma manifestação, não interessa o tema, tá? Porque as pessoas, algumas vão lutar porque eu quero tirar o PT, outras, eu sou a favor de não sei quem, eu não fiquei contente no resultado da eleição. Seria uma coisa extremamente idiota, porque a democracia é isso.
eu acho que quer a volta dos militares também, talvez não seja essa a ideia das manifestações. Você escolher exatamente por que você está indo, definir se é a manifestação correta, é o primeiro passo. Okay? Então vamos lá. E não existe nenhum viés ideológico que a gente vai falar. Quando você está falando de guerra, dentro da guerra na selva, onde você está dentro da selva, não tem essa de direita e esquerda. Você vai viver ou morrer. E a manifestação é assim também. Mesmo uma manifestação totalmente pacífica, onde não precisava acontecer nada, teve um ou dois idiotas que foram tentar entrar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e apanharam devidamente da polícia, porque era o que tinha que acontecer. Ou pessoas que jogaram gás em pessoas que não tinham nada a ver. Tinha gente quebrando loja, e a gente vai chegar nesse ponto. Tá? O Brasil é um povo absolutamente pacífico, certo? A gente não é um povo que tem guerra, como, por exemplo, as Filipinas, que tem uma guerra a cada 15 dias, ou nos Estados Unidos, que tem guerra fora do país e tem inimigo. Não é esse o caso. Então, as pessoas têm uma sensação que nada está acontecendo. Não vai acontecer nada, não. É sempre assim. Então, as coisas vão acontecendo debaixo dos olhos das pessoas, e chega uma hora que, bum, tem uma explosão. Ué, uma manifestação agora, por quê? Porque as coisas já estão acontecendo. Não é uma coisa passo a passo. Então, você tem a escolha de você participar ou não. A ideia do combate na nossa organização, que, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria ou fez combate, que tem vários nomes conhecidos, ela é preservar a integridade física das pessoas e transformar cada um no seu próprio guarda-costas. Então, esse conceito, levando a ideia da manifestação, você proteger a si mesmo e proteger a família, mas mantendo os seus direitos. Tá? Esse é o conceito geral. Isso, né, a gente pensa assim, poxa, eu vou preservar, eu tenho que exigir meu direito. Mas eu quero ir numa manifestação, mas eu tenho medo. Isso é uma espécie de dicotomia, isso é um problema que você vai ter que tratar. E essa avaliação de risco que eu vou passar para vocês, a avaliação já foi avaliada, eu vou dar exatamente os percalços que vão ser feitos, né, o que podem acontecer nessa próxima manifestação dia 15 e talvez nas outras que venham depois, se houver outras. Tá? Aí que vem a questão. Primeiro, devo ir ou não? Mais ou menos o que eu já falei. Eu, na minha opinião, você deve ir se você acha que o motivo está certo. Okay? Se eu não for, eu vou estar sendo um bom cidadão? Se você realmente concorda com o motivo da manifestação, né, e você não for, você não está sendo um bom cidadão. Não vá com a ideia infantil que você só está indo engrossar uma quantidade de pessoas por alguma razão estúpida. Tá? Porque está sendo pleiteado. Você tem que saber exatamente o motivo. Até porque se você não sabe o motivo, você vai lá por uma razão, daqui a pouco você está brigando com todo mundo. A gente está lutando por alguma coisa. Para que serve essa passeata? Pelo impeachment. Né? Não necessariamente é contra a corrupção, não sei, pelo impeachment. Então, esse é o motivo. Então, esse é o motivo que tem que ser para você ir para lá. Se você for estar em risco, bom, primeiro, existe risco em tudo. Essa ideia de risco, que você não vai sofrer risco nenhum, isso não existe. Você pode estar dentro de um banco cheio de segurança e você tem risco de ter assalto. Você pode atravessar a rua no sinal e um cara pode atropelar. Hoje em dia, você pode estar na calçada e entrar um ônibus e destruir você com o muro. O pai de uma grande amiga minha, não sei se ela está ouvindo isso aqui, ele foi morto por um ônibus. Ele está na calçada e pressiona contra o muro. Então, não existe isso de você não ter risco. Isso é uma fantasia. O que a gente está falando é de mais ou menos risco. Tá? Então, vamos lá. A avaliação do risco é individual nesse caso. Tá? Pois de um lado da balança está a sua opinião sobre o que está sendo pleiteado e do outro lado a balança de risco. Né? Como é que eu vou equilibrar isso? De uma forma geral, o risco é muito baixo, porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas e eu acho pouco provável que você vai ter uma quantidade equivalente com pessoas que tenham problemas que vão na mesma proporção de pessoas que vão pleitear o impeachment. Mas existem alguns riscos aqui que vão ser comentados. Para você tornar esse risco quase zero, é importante que você entenda esses princípios que vão ser falados aqui. Né? A gente vai avaliar todos os riscos, discutir um pouco o assunto, vocês têm liberdade para isso, pelo que eu estou vendo, é a primeira vez que a gente faz essa experiência na sala, mas vocês vão poder escrever as coisas aqui que vão ser passadas pelo Matoso ou pelo Vilela aqui, está aqui no nosso estúdio aqui. E vamos avaliar todos os riscos, discutir um pouco o assunto, para que todo mundo compreenda o que acontece em uma manifestação
do ponto de vista de segurança, não do ponto de vista pessoal ou político. A gente vai avaliar o risco com você. A Combato vai avaliar esse risco e é importante que, nesses conceitos de segurança que nós desenvolvemos nas últimas 2 décadas, seja um guia para o seu padrão de conduta, né, sempre espalhando a cultura de segurança e autodefesa. Poxa, mas segurança foi inventada pelo Combato? Não, não é isso que eu disse. O que acontece é que você vai achar, por exemplo, avaliação de risco japonesa, inglesa, 2 módulos americanos diferentes, uma brasileira que é baseada na inglesa. Então, existe um monte de avaliações de risco diferentes e vários conceitos de segurança variam pela legislação e cultura do país. O Combato ele é desenhado para o Brasil. Então, ele é desenhado para essas situações. Então, a gente está tentando integrar isso tudo de uma forma que seja viável para as pessoas espalhar a cultura de segurança por toda a família e pelos seus amigos. Tá? Mesmo sem você frequentar as academias e unidades de treinamento, você pode se beneficiar desse conhecimento, que é um conhecimento teórico, um conhecimento estratégico e tático. Não é um conhecimento de jab direto, soco, suave, abdominal. Um cara de 90 anos, se ele entender esse conceito de segurança, ele vai poder aplicar e vai passar para a família também. Ok? Mesmo que você não frequente nosso centro de excelência, que é a Academia K3, ou as outras unidades todas, que depois vão ser faladas em algum momento nessa palestra, essas informações, se vocês puderem anotar, prestar atenção, entender a filosofia, elas vão ser úteis para você. Às vezes não só nas manifestações, porque a segurança ela é uma coisa que pode ser passada de um lado para o outro, você passar alguns conceitos para o outro sem problema. Vamos lá, quais são os riscos? Não sei se é isso, ainda estamos na placa. Quais são os riscos? Primeiro, quantidade de pessoas. Mais pessoas, mais riscos. Se você tem uma manifestação com 100 pessoas, é pequenininho, é um ovo. Se você tem essa manifestação, por exemplo, em Brasília, onde você tem essas vias enormes, não acontece nada, o risco é mínimo. É capaz de nem conseguirem parar o trânsito. Se você botar essas 100 pessoas no meio da Avenida Paulista, no meio na frente do Palácio do Governador, ou na Afonso Pena, lá em Belo Horizonte, ou, de repente, na praia lá em Recife, né, no caso, esqueci o nome da Boa Vista, em Recife, você vai parar a cidade. Mas Brasília é feita para aguentar tudo isso. Só que Brasília ela fica 1.200 quilômetros da cidade, da capital mais próxima. Então, ela é realmente inacessível para a maioria das pessoas. Então, acontece que essas manifestações vão acontecer em todas as capitais, a gente tem uma população muito maior que Brasília, com certeza, e que tão distantes da realidade de Brasília em tudo, porque ela é tudo ar-condicionado, carrinho. Então, as pessoas vão se juntando em locais públicos. No caso do Rio de Janeiro, vai ser na Cinelândia, em um determinado horário, em Copacabana, em outro, em dias diferentes, 13 e 15, não é isso? Isso, ótimo. Né? Então, você tem que entender que vai ter mais pessoas do que Brasília. Vai ser uma quantidade grande em vias onde podem ser separadas. Tá? O que importa dessa vez não é o número relativo de pessoas na manifestação. Quantos por cento da população está reclamando? Não é isso, não estou falando de estatística. Eu estou falando do número absoluto. Então, veja bem, eu não estou falando que 100 pessoas é tantos por cento da população do Rio de Janeiro, então tem pouca importância. O que eu estou falando é que na hora H, você tem 1 milhão de pessoas, é 1 milhão de pessoas. Você não sabe quem é cada uma delas. Tá? Essas pessoas, elas estão descontentes com a situação real. Algumas estão descontentes com a manifestação. Elas estão indo contra a ideia da manifestação. Então, elas estão lá realmente como um barril de pólvora. Eu estou citando esses números porque a entrevista está sendo transmitida para todo o Brasil, então, às vezes eu tenho que comentar alguma coisa de uma cidade ou outra. Né? E porque haverão manifestações em quase todas as cidades, acho que não só nas capitais, pelo que eu estou vendo. Incitadores. Incitadores que também são agitadores de massa, eles são perigosos justamente pelo fato deles querem a barbúrdia, eles querem a confusão. Então, quando você vê aquele cara que está gritando alto, vamos lá, então não sei o quê, mesmo que ele tenha opinião igual a sua, mantenha a distância. Mantenha a distância dele. Porque ele vai chamar a atenção de um outro grupo, ele vai trazer confusão. Você mantenha totalmente a distância do incitador, do agitador de massa. Tá? E vocês têm que entender também que, por exemplo, essa palestra, por mais acessível que seja, que ela está aberta ao público, eu tive nesses dias todos, eu tive em várias comunidades, pode entrar no meu Facebook e ver isso, que são de direita, de esquerda, disso, daquilo, de MST. Eu entrei propositalmente e eu vi que tem muita gente agitando a confusão, tem muita gente agitando o problema. Tanto que o deputado Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, mais um deputado aí,
eles fizeram uma lei não, como mandato de segurança para impedir que as pessoas vão com foice e facão dentro dessas manifestações. Né? Então, vocês têm que ter isso na cabeça. Essas comunidades que vocês podem entrar hoje, já que vocês estão na internet, estão no Facebook, vocês vão ver, inclusive, professores de faculdade que deviam ensinar as pessoas a resolver as coisas com inteligência, eles incitando as pessoas à violência, à agressão e à violência. Então, esses dados, mesmo na internet, eles são perigosos. Na hora H da multidão da massa, vai ser pior ainda. Alguém tem alguma pergunta ainda? Não. Então, vamos continuar. Eles não são manifestantes pacíficos, evidente, né? Mas, como eu falei, é fácil detectar, porque eles estão falando alto, estão apontando para frente, vamos para lá, vamos fazer isso e tal. E eles cantam, às vezes, música ofensiva. Se é um grupo canta uma música contra a direita ou a esquerda, ou contra o PT, ou a favor do PT, ou a favor do MST, ou contra o MST, ou a favor da polícia, ou contra a polícia, eles são também incitadores. Você tem que evitar pessoas que já têm todo um programa para fazer uma ação. Quem está fazendo uma ação lá programada, ele provavelmente tem uma atitude agressiva. Então você tem que manter a distância. Ok? Ótimo. Mascarados. Mascarados, cara, olha, veja bem, eu tenho direito de ser mascarado, eu tenho direito de não aparecer. Olha só, não tem essa. Se ele não quiser aparecer e não quiser fazer nada, ele vai estar em casa. Ele não vai fazer. Tem um ditado chinês que diz, como que é? Se você quer fazer alguma coisa e não quer que ninguém saiba, não faça. Então, a ideia do mascarado, por si só, já é uma coisa que tem um risco, porque você não sabe quem está lá atrás. Ele pode ser um assaltante, pode ser um agressor, pode ser alguém que tem uma bomba de gás lacrimogêneo, ou outro tipo de bomba qualquer, bomba de prego. Isso existe. Tá? E vai acertar você, qualquer um. Mantenha a distância. Não tem esse papo idiota de o cara é mascarado, ele está no direito dele. Não. Ele é perigoso. Ele tem uma razão para ter máscara. Não pense isso. Ele é perigoso. Ok? Ótimo. Você tem que ter em mente que é um local público, que é um outro item. O número de policiais é basicamente fixo, mas o número de manifestantes é elástico. Então, no início da manifestação, pode ter um número X de pessoas e ampliar rapidamente, não tem tempo da polícia repor o número de pessoas. Até diminuir também, porque o número é elástico. E vocês têm que lembrar, no Brasil inteiro, existem um policial para cada 300 pessoas. Muitos deles são caras que estão só dentro do escritório, tal, fazendo relatório, outros são policiais de investigação. Então, quantos policiais vão poder realmente proteger você lá? Eles têm que proteger você, têm que proteger o patrimônio público. Vou abrir um parênteses aqui. Público pertence a todo mundo, entendeu? Quando eu estou falando assim de um orelhão na rua, não é orelhão, sentindo tem mais orelhão, vamos dizer, estou falando, me dá uma sugestão de um local público aí. Uma praça, sempre uma praça, a praça também é sua, você convive naquela praça. Ele tem que proteger dos agressores, ele não tem que bater em ninguém, ele tem que proteger. Então você tem que ter toda essa visão que o local público ele tem que ser protegido pela polícia. Então ele vai ser protegido pela polícia, vai tentar proteger você. Então o policial se divide. Então, por si só, o número de policiais, que não vai ser muito grande, já é um risco. Ninguém tem que entrar lá e eu estou com medo da polícia. Porque isso é uma coisa, veja bem, que as pessoas têm que entender claramente. Tem gente que pensa assim, está influenciado pela mídia, né? Tem aquela visão deturpada da polícia. Então o cara acha que a polícia está ali para bater no cidadão. Não, isso é uma coisa da televisão, do jornal, que só ganha dinheiro fazendo imagem ruim das pessoas. Se o médico cura um paciente, eu te garanto que ele não vai aparecer no jornal, mas se ele mata, vai. Isso vale a mesma coisa para a polícia. Então as pessoas vão com aquela ideia. Então tem alguns garotos, normalmente é garota, estudante, bobalhão, que ele vai lá achando que a polícia está lá como repressão ou qualquer outra coisa, mas vocês têm que entender que a polícia, ela trabalha para o governo. E ela trabalha para você. Não existe isso de polícia de direita ou de esquerda. Nós já estamos vivendo a democracia há quanto tempo? 30 anos. A polícia não é resquício da ditadura, ela existia antes da ditadura, antes do governo militar, e continua existindo. E hoje ela está sob as ordens do governo vigente. Então, se acontecer de alguém, um policial tiver que bater em alguém, quem está batendo nele é o governo vigente. A polícia é só o braço do governo. Okay? Então, vocês têm que ter na mente. Se você confia no governo, né? Se você confia na polícia como instituição, você não pode prever o número de manifestantes, então é difícil você prever o número da polícia e tal. Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. Qualquer outro problema do local público é aberto. Qualquer pessoa consegue entrar. No estádio de futebol, por exemplo, você tem segurança por todos os lados. Você tem polícia, tem segurança, e mesmo assim,
você consegue ter um idiota que entra armado, um cara que entra com uma garrafa, um cara que entra com estoque com uma faca. É só você ver situações de agressão de torcida de futebol. Acontece dentro do estádio. Isso não é uma novidade, isso não aconteceu uma vez, acontece sempre. E fora do estádio ainda pior. Né? Se você tem idiotas que carregam armamentos assim, num local fechado, imagina um local aberto. Imagina uma praça como a Cinelândia, ou como a Copacabana. Pode ser qualquer momento. Okay? Quem pode entrar? Pode entrar bandido, vândalo, pessoas que estão ali para quebrar as lojas mesmo, são os revoltados. Pessoas que estão ali querendo roubar, não só as pessoas, mas as lojas. Aqui no Rio de Janeiro, nas manifestações de 2014, na Rua São José, quebraram várias lojas para roubar sandália havaiana, para roubar celular, e tiraram fotos até ridículas de pessoas entrando, mulheres entrando em loja para roubar espremedor de laranja. Isso é o povo brasileiro, isso é o povo que a gente tem. Então, veja bem, esse é o risco que você tem de você estar ali numa manifestação e a polícia ter que sair dali, que em vez de estar te protegendo, ela tem que proteger a loja. Né? Então, essa é a questão. Você tem que ir numa quantidade de amigos, não vá sozinho. Tá? Além de polícias e bandidos, né? O que mais que eu estou falando aqui? Loja, que isso foi falado, você não pode evitar que com pessoas entrem armadas, eu também falei isso, em locais públicos e abertos. Não existe isso, não tem possibilidade nenhuma da polícia verificar cada pessoa, isso não existe. E mesmo que ela verificasse, o cara pode esconder um estoque em qualquer parte do corpo, esconder dentro do tênis, dentro da fivela do cinto, então não tem como você evitar que alguém entre armado. E veja bem, até nisso o desarmamento errou, porque quem usa armamento, né, ele tem, vou passar esse assunto rápido aqui, que o técnico aqui está falando para passar isso mais rápido. Essas armas que eles vão trazer podem ser próprias ou impróprias. Então, não estou falando só de uma arma feita para matar, mas qualquer coisa pode improvisar. Ele pode pegar um pedaço de pau com prego, ele pode dizer que é uma barraca de praia, por isso não pode prender o cara com uma barraca de praia. É um objeto. Está com um cinto de mecânico, dizendo que vai consertar alguma coisa, a chave de fenda, para ele é uma arma. Arma imprópria na lei, que no combate a gente chama de arma improvisada. Conceitos gerais do combate, tá? Que as pessoas aqui que não fazem combate talvez não conheçam, mas o pessoal do combate vai manter da mesma forma. Então, conceitos como pare, roda, lápis e outros conceitos que a gente dá na aula, eles também vão ser trazidos para essas manifestações. Todos os conceitos de branca e verde 1, no mínimo, eles vão ser utilizados nas manifestações. Tenham em mente que o treinamento de combate colocou isso na cabeça de vocês para isso, e vocês vão utilizar. Tá? Não existe isso de dentro da academia e fora da academia. O combate é feito para a situação real. Okay? Muitas pessoas com bandeiras, camisa da mesma cor, se for azul, vermelho, amarelo, não interessa. Eles são grupos, e grupos têm força. Então, se ele tem uma bandeira azul, amarela, roxa, qualquer coisa, e está juntando um monte de pessoas, principalmente se elas estiverem em uniforme, afaste-se. Mesmo que seja da mesma maneira de pensar que você. Eu falei, poxa, mas ele pensa igual a mim por uma razão simples. Ele vai atrair o pessoal que é... Ana, tem a dúvida para perguntar no final. Ok. Mesmo que você seja de um time, o outro time pode aparecer para brigar com esse time. Então, você está ligado num grupo. Você não pode estar com camisas iguais. Você está com camisas diferentes, desassociado com os teus amigos, cara de bonzinho, não trazer crianças, pelo amor de Deus, tá? Para a manifestação. É bom evitar proximidade nesse tipo de situação, tá? Qualquer pessoa com mochila pode ser perigoso. Mas o cara não está carregando nada. Você não sabe. Para a segurança não existe achismo. Ele tem cara de bom garoto. Não tem essa de cara de bom garoto. Bom garoto, estudantes de faculdade, foram aqueles que mataram o cinegrafista no passado. Não existe isso. O cara que tem uma mochila é um cara que tem mochila. Na dúvida, não tenha dúvida. Mantenha a distância. Essa é a nossa filosofia. Okay? Dentro do conceito do pai. Se você vê ele abrindo a mochila, então, de repente, desaparece. Você não sabe o que ele vai puxar de lá. Se vai ser uma arma, se vai ser um gás lacrimogêneo, um rojão, como aconteceu no passado. Tá? Estudantes, hoje em dia, de faculdade, são orientados por professores. Hoje, às vezes, eles têm uma mentalidade débil mesmo, perigosa, criminosa, e tem, como eu vi nessas comunidades aí, posso mostrar para vocês, professores de faculdade incitando a violência. Pessoas que incitam a violência são criminosos.
Se alguém tem aluno que estuda filho que estuda em faculdade, onde professores são criminosos, eles estão dando esse exemplo para o seu filho. Você tem que ter isso em cabeça. E nas manifestações, os seus filhos vão ser presos, vão ser julgados e serão criminosos também. Vamos lá. Grupos organizados se deslocam de formas diferentes. O que é isso? O pessoal está todo andando em direção, na manifestação, num caminho de sul-norte, ou, por exemplo, de 6 horas para 12 horas. De repente aparece um outro grupo, de 9 às 3, nesse sentido oposto. Por quê? Porque ele quer cortar aquela manifestação, ele quer arrumar confusão, quer briga. Você notou que isso está acontecendo? Mantenha a distância. O segredo é manter a distância. Já que eu estou explicando para vocês quais são os perigos que vocês vão encontrar. Okay? Então, direcionamento. Você está dando nesse sentido. Um grupo quer cortar vocês aqui? Tá? Vocês vão, esse grupo tem um planejamento já de guerra. Ele já tem uma estratégia. Estratégia à la romanos de invadir. Invadir o grupo, de arrumar a confusão, manter a distância. Qualquer pessoa que use máscaras, como eu falei para vocês, tem que se afastar. Não instigue e faça parte de um grupo. Né? Nenhum tipo de desacato a ninguém. Se alguém te desacatar, não entre na briga. Não entre, é porque você é assim, você é assado. Não faça isso. Vá embora. Quem chama confusão, ele está preparado para aquela confusão. Ele está preparado para usar armamento, tem amigos e tudo. Senão ele não usava. Conceito do combate básico, Ivan. Certo? Então, já que é o Ivan, você não sabe quem ele é, inimigo de um volume armado número, você não sabe quem ele é, mantenha a distância. Nem negocie, não converse. Desapareça com a tua família e teus amigos. Ok? Ótimo. Pontos de vista. Eu acho que isso seja uma outra placa, né? Deixa eu dar uma... Ótimo. Quais são os pontos de vista que existem na manifestação? Do cidadão, do jornalista, do repórter, da polícia. Qual o ponto de vista do cidadão? O seu ponto de vista do cidadão ou daquele cara que se opõe à sua opinião, por exemplo. A opinião dele é que ele está fazendo a coisa certa. Até o cara que vai jogar bomba lá lacrimogênea, ele tem aquela opinião que está fazendo a coisa certa. Então você tem que ter aquela ideia de não proximidade daqueles que acham que a coisa certa não é a mesma que você acha que é a coisa certa. Jornalista, repórter. Existem bons e existem maus jornalistas, como qualquer profissão. Como, vou dar uma experiência pessoal, já publicaram uma entrevista no jornal grande aqui do Rio de Janeiro, que eu nunca dei. Um dos alunos meus do combate, ele já fez uma entrevista de uns 15 minutos que eu vi, e usaram só uma frase dele num contexto errado. Nem sempre você pode confiar no que você falar. Então você tem que ter cuidado com as declarações que você vai falar na frente do jornalista. Você vê alguém colhendo opiniões ou filmando todo mundo, também mantenha a distância. Tá? Porque isso pode ser utilizado contra você. Até de outra forma, se o teu chefe tem um alinhamento político e ele vê que você está na passeata por outro alinhamento político, pode ser ruim para você. Então mantenha a distância da câmera, mantenha a distância do microfone. Não resista à tentação de aparecer na televisão. Okay? Vamos lá. Esses jornalistas ruins, às vezes, eles passam por qualquer fator ético, tá? Como aconteceu comigo esse meu amigo. Tá? Vamos lá, da polícia. Do ponto de vista da polícia, o bloco de manifestantes é dividido em 3 ou 4 partes. Na verdade, como eu espero, eu imagino, pela quantidade de divulgação nas redes sociais, olha só, na Síria, 3 anos atrás, é que começaram a fazer toda essa ideia de manifestações pelo Facebook. O governo está em guerra, caiu até hoje, eu não sei o que vai acontecer do mundo. E é por isso que eu estou alertando vocês nesse treinamento gratuito para todo mundo. Para a gente ir na manifestação de forma segura. Então, eu não sei o número de pessoas que vai aparecer. Eu não sei se vão ser 10 pessoas ou 3 milhões de pessoas. O número de pessoas tem aumentado cada ano. O Brasil, quando eu era garoto, era 90 milhões em ação. Tinha música, hoje é 180, 200 milhões. 200 milhões de pessoas. Não sei quantas pessoas vão aparecer. E na época da votação, não, na época da manifestação para as diretas, não tinha Facebook para marcar. Todo mundo marcou de boca em boca, colégio e faculdade. Né? E teve um número expressivo, tanto que nós conseguimos a eleição direta. Então, não sei o que pode acontecer do Rio. Então, vamos lá. Então, o ponto de vista da polícia é de 3 ou 4 partes, que é o quê? A cabeça A, cabeça B, o tronco e as pernas. A cabeça A são normalmente os líderes da manifestação. Eles vão estar lá agrupados. Tá? Você deve evitar. Às vezes há uma separação porque eles querem chegar rápido, tudo. Dependendo da manifestação, que não é esse caso, que é uma manifestação que teoricamente é pacífica, porém, como eu disse, há pessoas de todos os lados, com várias opiniões, querendo bagunçar essa manifestação,
ofendendo no Facebook, vocês podem ver, é bom isso, vocês podem ver o que eu estou falando. Você vai ter a primeira cabeça, vai ter a segunda. E o rabo também é o que sobra. Então, o tronco, o corpo, que você vai conseguir ver se você estivesse em cima, é onde você tem que estar. Porque a parte mais segura é o bloco, onde a polícia vai proteger melhor. E tem uma quantidade maior de pessoas que não vão ser tão visadas. Porque não tem líderes problemáticos, nem nada assim. Ótimo. Recomendações gerais. Primeiro, não vá com roupas como uniformes, como a gente falou, ou de uma cor que pareça um partido político. Independente da cor. Eu vou escolher verde, porque ninguém é verde. Parece um grupo. E a ideia de parecer um grupo, você pode gerar a inimizade de um outro grupo, gerar um problema, alguém xingar e tal. 20 pessoas só no teu grupo. Basta uma pessoa ofender e aquele primeiro responder para acontecer uma pequena batalha ali e a gente não sabe o que vai acontecer. Se puder, você vai para lá com um táxi, salte distante e ande. Não pegue ônibus, não pegue metrô. Por quê? Porque você vai, os dois grupos vão estar misturados até chegar lá. Ou seja, as pessoas não vão se teleportar para a manifestação. Né? Ir com o seu próprio carro também não é uma boa ideia, porque você não sabe o que você vai encontrar no caminho. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava com o carro, fui parar no meio de uma torcida de futebol na Ilha do Governador. Todo mundo subindo em cima do meu carro e todo o resto. Eu estou falando de futebol. Eu não estou falando de política. Tá? Imagina com política o que pode acontecer. Então não vá com o teu carro, não vá com a sua viatura, com o teu veículo. Use táxi. Não se misture com as pessoas que você não sabe quem são. Okay? Não vá sozinho, vá com amigos, como a gente falou. Não leve crianças novamente. Não traga celular de valor. Fique que nem um idiota falando lá e tirando foto, porque você não sabe quem está do teu lado, vem o cara e pum, passa e leva o teu celular. Só use o celular em caso de emergência, mas é bom levar. Se você tiver aquele celular vagabundo velhinho, melhor ainda, porque você consegue se comunicar. O celular hoje tem GPS, tem tudo. Se você puder deixar ele escondido dentro da tua calça, se for um celular pequeno, melhor. Tá? Não carregue nada muito visível. A própria mochila que você carrega pode aterrorizar outras pessoas também. Não vá com joias ou nada de valor aparente, nem ao menos um brinco longo. E essas coisas tipo alargadores, tudo numa confusão, é um perigo. Você recebeu um impacto, você perdeu um pedaço da tua orelha, do teu nariz, ou qualquer outra coisa. Não venha com mochila novamente. Não se oponha a ser revistado pela polícia. Se a polícia pedir para te revistar, ela tem o direito de revistar. É uma manifestação pública, não fique discutindo, porque você é polícia, porque você não sei o que lá, você é resquício disso, não tem resquício de nenhum. A polícia trabalha para o Estado é o governo. Entendeu? E essa manifestação é pacífica, em tese, você tem que estar protegido, repetir pela milésima vez. Daí, a polícia tem o direito de revistar. Não vem com essa de, não, estou no meu direito e tudo, porque ele não sabe se você é um cara que traz uma bomba ou não. Não fique próximos a lojas ou prédios de patrimônio público. Porque, o som está bom aí? Okay. Porque prédios de patrimônio público, alguns desses manifestantes que são mais agressivos, eles podem querer entrar, a polícia vai ter que proteger e pode sobrar para você. Ok? Não fique próximos a lojas também, porque as lojas podem ser quebradas, as pessoas podem ir para agredir, quebrar as lojas para roubar, e você vai estar no meio daquela confusão. Você vai sobrar caco de vidro, coisa roubada, você vai se misturar com um bandido que está roubando, você, pelo ponto de vista da polícia, naquela confusão. Não esteja ali. Ok? Ótimo. Não vai até o final da passeata. Se a passeata tem caminho de A a Z, quando você chegar lá pelo J e tal, você vira à esquerda ou à direita e vai andando antes das pessoas se locomoverem todas para fora da manifestação, para que seja fácil de você chegar num táxi. Ou seja, tu vai andar 15, 20 minutos a pé, mas longe de qualquer multidão, aí você vai pegar um táxi para você retornar para a sua residência, para o conforto da sua casa e da sua família. Nada de você sair junto com todo mundo que é bacana, e você estar dentro de um ônibus e começar uma confusão, ou você está dentro do metrô e acontecer aquela confusão toda. Né? Não, vamos lá. Se você tem um comércio, qualquer coisa assim, nas redondezas, mesmo fora das redondezas, eu não recomendaria você deixar o comércio aberto, não. Porque, por exemplo, a passeata de Copacabana é próximo de Botafogo, tem o Rio Sul. A quantidade de pessoas que vai ter na rua vai ser imensa. Não fique pensando que, puxa, vou ter um bom lucro, porque pode não acontecer, e a segurança do shopping não vai conseguir segurar uma quantidade enorme de pessoas.
Se você tem uma loja dentro de um shopping, perto de um bairro ao lado da manifestação, domingo, tire folga, vai descansar com os seus funcionários. Se você tiver dinheiro, deixe um segurança na porta, ou mais. Preferência armado. Tá? Assustador mesmo, para que ninguém chegue perto. Tapume, o que tiver que fazer. Banco também. Okay. Aglomerações de estrangeiros, especialmente de países pobres. Tem chegado isso de vários outros países, eles não estão aí de brincadeira, não estão chegando mulheres e crianças, estão aí trocando por alguma coisa qualquer, eles estão aí para a manifestação, estão aí para as confusões. Não se aproxime. Ponto. Eu não estou falando de preconceito, xenofobia com estrangeiro, não. Eu estou falando com propósito. A gente tem aqui um propósito que não é de fazer uma manifestação pacífica. Eu não estou aqui por acaso. Tá? Esteja bem treinado física e mentalmente. Bom, isso é o que eu espero dos meus alunos nas academias, da K13, de qualquer outra unidade de combate. E eu acho que eu resumi bastante a situação, falei de uma forma fácil, acho que todo mundo conseguiu entender. Né? Vamos lá, sessão de perguntas. Esse aqui é do Daniel Nogueira, já está valendo? Vamos lá, se você não tiver dinheiro para o táxi e tiver que pegar um transporte público, quais precauções que a pessoa poderia tomar para evitar uma confusão, se uma confusão acontecer, poder escapar e prever? Não vá lá. Ainda não tem dinheiro para o táxi, não vai na manifestação. Porque no ônibus, onde vai ter 70 pessoas, mesmo de manhã, todo mundo indo para o trabalho, pode haver confusão. Está cheio de vídeos assim na internet. Num dia como esse, não vá. Escolha não ir. Tá? Puxa, então você está sendo preconceituoso com quem não tem dinheiro, mas pô, eu falei, não, cara. A questão é que a tua vida está acima de qualquer coisa e você não sabe como é que você vai escapar de um ônibus de um louco armado com faca dentro de um ônibus. Não tem como. Pergunta número 2. Como treinar combate em uma cidade onde não tem academia? Bom, isso aqui, na verdade, nem tem tanto a ver com a questão, mas se você mandar e-mail direto para o Combate Cursos, né, deve aparecer o e-mail lá. A gente tem treinamento intensivo para levar para qualquer cidade, tem treinamento online e várias outras formas de treinar. A gente consegue chegar em qualquer lugar, basta a pessoa querer aprender. Tá? Então, o e-mail que vai aparecer, acho que é combato.cursos, não é isso? @gmail.com, combatocurso@gmail.com. Vamos lá. Mestre. Rafael Pralon. Tem aqui uma pergunta do Rafael Pralon. Ok. Seria em questão os mascarados. O que não levar na manifestação. Se seria os mascarados, se seria só o fato o dinheiro escondido dentro desse. Sabe o que é perfeito? Vou dizer o que é perfeito. Sabe aquela bolsa que vende em camelô barata, R$2, R$5, não sei, que você põe dentro da cueca que as pessoas usam para transportar dinheiro fora do país? O zíper, né? Aquele perfeito. Não tem carteira para você ser batido, roubado, celular, nada daquilo. Lá dentro, se você puder, põe o celular. Claro que você pode parecer aí, fica esquisito o celular ali naquele local, mas nem todo mundo vai ficar olhando para sua calça naquela área, espero eu, né? E você vai ficar mais seguro. Se você tiver que sacar o dinheiro dentro do táxi, você já está dentro do táxi. Não tem problema nenhum você sacar o dinheiro ali, ok? Então, dinheiro na mão, quando você entrar no táxi para ir para a manifestação, salte 10, 15 minutos de distância e faz a mesma coisa ao contrário, com o dinheiro ali guardado. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pergunta Rafael Pralon, vamos lá. Suspense. Seria pelo fato do anonimato ter a sensação de que ele pode fazer o que quiser, que ele pode fazer o que quiser contra os mascarados? Olha, com certeza pode ser apenas a sensação, mas pode ser que ele seja realmente o marginal. Porque, na verdade, por que ele vai esconder? Na verdade, a ideia de você esconder ter uma dupla identidade é uma coisa que fica muito bom no quadrinho de super-herói do Homem-Aranha, né? Tem que proteger a família e tal. Mas isso não é verdade. Quem está com máscara ali, ele tem alguma coisa para esconder. Se ele tem uma razão para não fazer mesmo ali, o que ele quer fazer é bom ele estar em casa. Porque a polícia vai em cima dos mascarados, que poderia ser você está misturado com eles. E também podem ter, como eu falei, várias armas e várias outras coisas. Vamos lá. Dr. Harry, usar uma camisa com pedido de impeachment é muito arriscado? Não, não acho, porque o motivo da passeata é exatamente esse. Só que, se você tem uma camisa não dizendo nada, né? Quem for de um lado que é contra o impeachment, também não vai dizer que você está contra, você está só olhando. Ele não sabe se você está de um lado ou do outro. De qualquer forma, eu fico questionando por que você precisaria dessa camisa, já que todo mundo ali
a maioria, né, que esse é o motivo da manifestação, está indo nesse sentido justamente por essa razão. Né? Eu não sei se eu usaria uma camisa vá na Disneylandia ou na Disneylandia. Entendeu? Essa é a ideia. Vamos lá. Espero que tenha satisfeito a resposta. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Mestre, pergunta: carregar uma caneta tática nas manifestações teria comunidade sem um risco a mais? Olha, essa é uma ideia até bastante interessante. Porque uma caneta tática, ela ela provavelmente ela vai passar pelo visto, né, da polícia, porque, afinal de contas, ela é uma caneta, né, ela é um objeto. Se alguém tentar agarrar você, ou sua namorada, ou qualquer outra coisa, é uma forma de você resolver de uma forma que seja razoável. A ideia da caneta tática é ser razoável. Por exemplo, uma faca, só quem sabe usar uma faca bem, pelo que eu estou vendo aqui pelo seu nome, você sabe, né? Já conheço você. Você pode controlar o risco, você pode só cortar o cara e ir embora, e se alguém pegar, você ser julgado por uma lesão corporal leve. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Então, a caneta tática, uma Shark, se não me engano, da Cold Steel, ou uma outra caneta qualquer, né? Se vocês não souberem marcas, tudo, a gente tem quem indique isso. É uma excelente ideia. Tá? Hoje eu acho que vende algumas tabacarias também, né? Então isso é uma excelente ideia. Mas uma caneta de metal comum, não uma caneta Bic vagabunda, porque ela pode quebrar e pode fazer até alguma coisa pior para um lado, ela é uma boa ideia. Você tem uma caneta tática no bolso, né? Eu acho que não seria nada demais. E se você perder, você perdeu, sei lá, 90, 100, não perdeu o celular. Vamos lá. Espero que tenha satisfeito a resposta. Pedro Eduardo: no caso de uma confusão, quais ações a tomar e quais lugares podem servir de abrigo? Olha só, um local muito aberto, você servir de abrigo realmente é muito complicado. Porque muitas coisas num domingo, que as manifestações vão acontecer, não vai ter loja, possivelmente não terá shopping aberto, não vai ter nada. E você subir na árvore também não seria uma boa solução. Portaria de prédio, talvez eles não deixem você entrar. Né? A melhor coisa a fazer é simplesmente correr. Então, o melhor cara em segurança nesse caso é o Usain Bolt, que é o cara mais rápido do mundo. Numa situação de pancadaria, ele estaria do outro lado do mundo. Né? Em locais públicos, vamos dizer assim, pedindo ajuda à polícia, como já teve relatos assim, é uma forma de você ter segurança caso você não tenha como escapar para um outro local. Então, por exemplo, não estou em paz para a polícia, a gente só está com medo da confusão. Mãos para cima, pedindo socorro, a polícia vai te dar guarita, tá? Vai te proteger dos manifestantes, não, dos vândalos e bandidos que são contra a manifestação. Okay? Toda manifestação é legítima praticamente, não interessa o lado. Mas nesse caso, essa manifestação tem um objetivo, então quem é contra o objetivo, ele está indo lá para confundir, para arrumar agressão, para ter a confusão. Então, às vezes, você vai pedir proteção da polícia para isso. Ó, mãos ao alto, não, a gente só está querendo ajuda, a gente só está querendo auxílio, socorro, porque tem uma multidão atrás da gente. Isso não tem nada de indigno, tá? Não tem nada de covarde, isso tem a ver de inteligência e de segurança. Você tem que sobreviver um dia para poder combater no dia seguinte. Okay? Se você apanhar, não tem lucro em apanhar. Entende assim? As pessoas pensam em apanhar só quebrar o nariz ou um dedinho, mas não é essa a verdade. Você tem uma escala de desgraças. Tá? Uma escala de desgraça. A primeira coisa é você ser humilhado. Fui humilhado, apanhei, fui filmado, apareceu na internet e tal. Quebrar alguma coisa permanente. Calejado, que você pode ser pisoteado na multidão, né? Morrer. E é morrer metade da escala. Porque, além de morrer, você pode estar numa situação na qual você, toda a tua família que depende de você, tá, sofrer porque você morreu, ou as famílias e amigos que estejam lá morrerem ou serem incapacitadas porque você foi incapaz de proteger. Entendeu? Então você tem que pensar como guarda-costas, você não tem, inclusive de você mesmo. Você não está indo com o ego. Não, eu vou lutar com aquele cara. Não, eu quero segurança. Eu quero voltar para casa em segurança, eu já exigi meus direitos, agora eu quero que minha família volte com segurança para casa e meus amigos também. Você tem que pensar isso. Você está se protegendo. Você é o seu VIP. Você é o seu PMI. Você é uma pessoa muito importante. Você é o seu dignatário. Você é o seu principal. Tá? E você é um agente de segurança. Você é um oficial de segurança pessoal. Você não pode pensar assim, não existe ego em segurança.
Eu estou me protegendo, eu estou protegendo a minha família. Então, não estou procurando confusão. Eu vou pedir socorro para a polícia. Desculpe se eu me estendi nessa resposta, mas eu queria detalhar um pouco mais, porque é uma mudança de paradigma. Tá? Fugir é inteligente. Ficar lá para apanhar não é inteligente. Espero que tenha satisfeito. Vamos lá, a gente estava aqui em confusão, ok, servir de abrigo. Você acredita que, baseado no que ocorreu durante o discurso do ex-presidente Lula, haveria possibilidade de uma organização agrupar pessoas a fim de impedir a manifestação? Sim, é possível. Não dá para eu prever o futuro, né? Mas a gente tem que lembrar que várias coisas que aconteceram na humanidade, queda da Bastilha e tudo, aconteceram com momentos assim. Tá? Não dá para saber. Daí, o deputado Jair Bolsonaro ter sido inteligente a ponto de fazer esse mandato, preparar. De uma forma ou de outra, vocês têm que entender o seguinte: o MST ele teve treinamento pelas Farc, não foi pelas Forças Armadas, pelo amor de Deus. Eles tiveram um número maior de pessoas e depois diminuíram. E nesses anos todos, eles não foram desarmados, eles não passaram pelo processo de desarmamento que a população civil passou. Eles têm foice, não deixa de ser arma, tem armas de fogo, tem tudo aquilo. Então, na verdade, eu não sei qual a intenção do presidente quando falou isso, eu espero que não seja pior, mas pode acontecer. Vamos lá, Eduardo Torrelli. Aqui em Porto Alegre, estão aqui em Porto Alegre os organizadores de passeata sugerem sentar no chão e chamar a polícia com apitos, caso haja sua confusão. Qual a sua opinião? Eu não faria isso, porque numa quantidade muito grande de pessoas você pode ser pisoteado. Tá? Você pode ser pisoteado em show de rock. Né? Isso já aconteceu. Imagina, um show de rock tem... Quantas pessoas tem um show de rock? Eu não vou te lembrar. 50, 100 mil pessoas. 50, 100 mil pessoas. Imagina 1 milhão de pessoas. Né? Então, eu diria que se todo mundo sentar de repente, pode funcionar se for uma briga física entre algumas pessoas. Isso aconteceu numa das manifestações que eu tive, inclusive com Daniel Viral, em 2013, Daniel Viral, que está aqui comigo, esteve presente, Diego também, vários outros caras do combate. E teve um momento que funcionou. Mas ali foi uma briga curta. O ideal é você estar longe. Pô, teve confusão? Eu já vou para longe. Se eu não tiver opção, eu sentir que ninguém está armado numa confusão, eu sentar, né, o que está fazendo? Eu estou mostrando para a polícia que nós estamos passivos. Tranquilo. Só que a polícia que já está esperando isso. Então você senta, ó, não tem arma, não tem nada, eles já não estão indo. Até é inteligente, mas só como segunda opção. Se você pode não estar lá, é melhor. Ok? Ótimo. Deixa eu ver. Adriano Roque de Arruda. Mestre Paulo, boa noite. Existe uma recomendação nas redes sociais de caso de confusão? Ficar sentado no chão para que a polícia faça o seu trabalho. Procede isso? Como eu falei, procede. Mas se você puder ficar longe, melhor. E no caso desse procede, é quando a confusão, você tem medo de ser agredido pela polícia. Porque o bandido, se você estiver no chão, ele vai passar por cima de você sentado. Melhor ainda. Ah, se eu sou um bandido, eu tenho uma foice. Ou você sentou, melhor ainda. Olha, pessoal, o pessoal eles destruíram mudas de pesquisa científica dias atrás. Bandidos eles podem passar por cima de você, assaltar. Na praia, as pessoas não estão sentadas com o teu arrastão? Sim, porque são pessoas mal intencionadas. Então, como existe a polícia agindo e batendo na multidão, você se separar, tudo bem. Mas eu estou falando do problema do agressor, que é o cara que vem atrapalhar a sua manifestação. É aquele que não quer que a manifestação seja pacífica, ele não quer que o impeachment aconteça. Esse é o perigo, não é a polícia. Vamos para a próxima. João Cavalcante. Quanto ao uso de toucas ou bonés, até mesmo portar garrafas de água, como não ser confundido pela polícia com mau elemento? Olha, se você trouxer a garrafa de água na mão e ela for transparente, e você beber, né, porque você não ia beber gás nem ácido, talvez não tenha muito problema. Boné, eu acho que você vai ser confundido sim. Óculos escuros também. Eu acho que quanto mais cara limpa você tiver, melhor. Tá? Do meu ponto de vista, inverte. Você tem bandido, você tem policial. Se você fosse policial e visse alguém com boné e óculos escuros e outro sem boné e sem óculos escuros, qual dos dois você acha que gostaria de se esconder? Provavelmente que tem boné e óculos escuros. Quem tem a cara limpa, ele não tem o que esconder. Né? Então você tem que ter uma boa imagem. Por isso tem uma boa imagem. Tá? Vamos lá, vamos para o próximo. João Cavalcante. Ok, Fernando Borne. Eu já quase fui pisoteado em um show de rock, né?
se você não se levantar em um segundo, vai ser como um rolo compressor em cima de você. Você está afirmando o que eu falei, né? Mas o que eu disse, sentar no chão contra a polícia e não contra os bandidos. Okay? Vamos lá, Jorge Machado. Mais um mesmo, certo? Acho que é o último aqui, né? Quem tem porte de arma é prudente deixar em casa ou levar? Olha, essa é uma excelente questão, tá? Eu não levaria. Eu não levaria. Por outra razão, você vai estar, não que você seja um louco, que você vai utilizar arma de forma alguma. Quem tem arma registrada, quem treinou, quem Senhores, boa noite. Parece que o mestre Paulo teve algum contratempo na conexão. Todos conseguem me ver e me ouvir bem? Ok, perfeitamente. Então, só para passar os últimos recados. Alô? Voltou. Ouvindo? Voltamos? Faz assim, Matoso, para eu ver. Ótimo, beleza. Então vamos lá. Nossa, Levar a arma para o... Isso, a gente está falando sobre arma, né, de fogo. Como eu estava voltando um pouquinho atrás, porque eu não sei que ponto cortou, quem tem armamento registrado, treinou, tem arma para defesa, é praticamente a população inteira que tem armas, né, em casa e tal. Acontece que você não está se protegendo contra um agressor que vai entrar pela sua porta ou pela sua janela. Você vai ter que se proteger contra uma multidão de todos os lados, né? Isso é perigoso. Essa multidão, quando vai passar por cima de você, você pode dar um tiro, alcançar qualquer pessoa e os bandidos vão levar a sua arma. Você não vai ter como impedir de 1 milhão de pessoas, claro que você estuda, mas digo, de 30 pessoas em cima de você levar a tua arma. Então não é uma boa ideia. Você indo na manifestação, vá exatamente com a sua atenção, tá? E com as estratégias que a gente está passando aqui. Estou passando agora, acho que já acabou, né? As últimas perguntas, perfeito. Tem mais algumas perguntas. A gente passa pelo Facebook, tá? Ok, as outras são... tem mais 8 perguntas. Então, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa palestra. Foi um teste, o primeiro teste da nosso treinamento virtual, a gente vai estender. E agora eu vou passar para o Vitor Matoso, aqui, que é o organizador do evento. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, senhores. Espero que vocês tenham gostado do evento. Com certeza muito produtivo para todo mundo que está aí pensando em ir ou não ir nas próximas manifestações. Para encerrar, eu gostaria de informar que a Academia Virtual de Combate, né, hoje ela se tornou uma realidade e nós temos o curso Teoria de Segurança Combate. Serão aulas semanais, toda quinta-feira, com início no dia 2 de abril, a princípio às 8h30, mas nós já estamos pensando em colocar horário para 9 horas, até por conta aí do Ivan, que chegou, né, e perguntando se vai ter acesso ao material. Sim, nós vamos disponibilizar o material, no momento posterior pode ficar despreocupado. O Jorge Machado também perguntou como treinar combate em cidade que não tem academia. E é justamente para isso que a Academia Virtual de Combate foi desenvolvida, para levar o combate, né, a parte teórica, que é fundamental para as pessoas que ainda não podem comparecer a uma academia presencial. Aqueles que tiverem interesse em saber sobre os pacotes, o link é esse daí. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no texto, então podem clicar. Para aqueles que têm interesse em conhecer uma das nossas unidades de treinamento físico, nós estamos em diversos lugares no Brasil. Rio de Janeiro, né, tanto a cidade quanto o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, no Pará, em breve, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Para aqueles que quiserem ver a lista completa de locais de treinamento,
o link é esse daqui, combato.org, e basta acessar a aba Onde Treinar. Por fim, o nosso e-mail de contato, né, caso vocês tenham qualquer dúvida que não tenha sido tirado durante a palestra, podem enviar um e-mail para combato.cursos@gmail.com. Senhoras e senhores, pela atenção, o seu muito obrigado. E lembre-se, a violência evolui. Aprenda combato e não se renda. Combato Brasil!